Boa tarde, pessoal. Essa videoaula então falará sobre referências e ponteiros aí no andamento da aula que a gente viu na semana passada, que era a aula sobre funções, certo? Então nós veremos nessa videoaula então primeiro uma motivação aí com o exemplo da troca, né? A gente vai usar esse exemplo da troca que já apareceu em algumas videoaulas anteriores para motivar justamente essa necessidade de se utilizar ponteiros. Aí depois a gente vai falar sobre o que são ponteiros propriamente ditos e depois a gente vai atacar então a questão da fundamentação deles, né? Como é que se declara um ponteiro, como é que se opera com ponteiros, né? E aí a gente vai fazer um retorno, tendo em vista que a gente já vai ter visto esse conteúdo de ponteiros, a gente vai fazer um retorno para rever o exemplo da troca e implementar então com ponteiros. Essa vai ser a parte principal da aula, né? Daí depois a gente vai trabalhar com alguns exemplos aí, ponteiros e conteúdo, atribuição com ponteiros, a gente vai falar sobre a aritmética de ponteiros, que é um conteúdo relativamente importante, mas a gente vai ver sobre a ótica de um exemplo. E depois a gente tem um pequeno desafio aqui do que é impresso na tela. Então vai ser fornecido um código com ponteiros e aí eu vou perguntar para vocês o que será impresso na tela. Para se encaminhar para a parte mais final dessa videoaula, a gente vai falar então sobre cuidados especiais, porque ponteiros é considerado por muitos um dos conceitos mais difíceis de se assimilar quando se está programando na linguagem C. Então a gente vai ver alguns problemas comuns com ponteiros, e aí depois eu vou mostrar para vocês como a gente resolve a maioria dos problemas com ponteiros através de uma ferramenta auxiliar de programação, que eu recomendo vocês aprenderem, que é uma ferramenta chamada GDB, certo? O GDB é uma ferramenta de linha de comando, então como eu venho utilizando a linha de comando aqui para ilustrar para vocês, mas percebam bem que todas as IDEs de programação, todas as interfaces de programação, ferramentas que permitem vocês programarem, como por exemplo é o CodeBlocks, todas elas têm um conceito de depuração, pelo menos alguma forma de fazer depuração dos programas, né? Então os conceitos que eu vou mostrar para vocês de depuração com o GDB, elas são transladáveis, digamos assim, elas são transponíveis para ferramentas como CodeBlocks. Na parte final da aula, então, a gente vai fechar ela falando sobre passagem por referência, certo? De um caso com variável simples, né? Então aqui, lembrem bem, né, quando a gente estava falando sobre funções na última aula, a gente viu que funções, uma forma de se passar parâmetro é através da passagem por valor, onde é feita uma cópia das variáveis, e aqui a gente vai utilizar então passagem por referência, que é uma forma alternativa de se fazer passagem de argumentos para funções. Para isso a gente precisa de ponteiros, por isso que a gente vai falar sobre esse assunto de hoje, e é o assunto da aula de hoje, né? Referências e ponteiros. Então a passagem por referência está bem no tema de ponteiros também. E para terminar a gente vai fazer então um rápido exercício, certo? Pelo menos o lançamento dele, vou explicar para vocês, para que vocês possam exercitar esses conceitos aí que a gente vai ver nessa videoaula. Então, para a gente começar essa videoaula, a gente vai falar agora então sobre o exemplo de motivação, que é o exemplo da troca. Então, esse aqui é o arquivo A26 troca, que vocês têm disponível aí no Moodle, certo? Então, basicamente a gente tem uma função, que ela não tem um retorno, por isso que ela é void, e ela recebe dois parâmetros. E o que ela faz aqui, ela basicamente troca os valores dos parâmetros, né? Então a gente pega o valor de x, coloca numa variável temp, e aí depois pega o valor de y e coloca na variável x. Então, nesse caso aqui a gente perdeu o valor de x original, né? Mas ele foi salvo em temp. E aí para terminar a gente pega o valor de temp e coloca na variável y. Então a gente efetivamente troca esses dois valores x e y, né? Essa função troca, ela está sendo chamada numa função, a partir da função principal main que a gente tem aqui. Então, na função main a gente tem a igual a 5 e b igual a 10, são duas variáveis locais, né? A gente imprime o valor delas através desse printf e aí a gente chama a nossa função de troca, né? Troca a e b, certo? Essa chamada de função, o que ocorre aqui é que a gente está fazendo passagem por valor. Então, a gente vai fazer uma cópia do valor da variável a, local à função main, para a variável x, que é local à função troca. E a mesma coisa ocorre com a variável b, certo? Depois de chamar essa troca, a gente imprime novamente os valores de a e b. E aí, o que a gente se pergunta é o que é impresso nesse sustenido 2 aqui, né? Para a gente fazer isso, a gente vai compilar o programa, troca.c,
para o nome troca aqui e vamos executar. E aí o que a gente consegue perceber com esse pequeno experimento é que a variável a e b, elas não são trocadas. O que é efetivamente trocado são as variáveis x e y, mas como a gente fez uma cópia, essa cópia, a troca acontece só dentro do escopo da função troca. Então quando a função troca termina, nada foi mudado do ponto de vista de a e b. A e b só foram utilizados como fontes de valores para inicializar as variáveis x e y. E aí vem a pergunta, né? A pergunta é como fazer então? Como fazer uma função que efetivamente troque os valores de a e b? E para isso a gente precisa utilizar o método de passagem por referência. A passagem de argumentos como referência funciona da seguinte forma: em vez de a gente passar o valor de uma variável, a gente vai passar o endereço de uma variável, certo? De maneira que a função que está sendo chamada, ela tem acesso ao local onde está aquela variável que a gente está passando como parâmetro como referência, certo? Então, a função que é chamada, ela não tem mais uma cópia da variável que foi passada como argumento, ela tem realmente uma referência para acessar o valor da onde está aquela variável. Então, quando a gente faz uma modificação nesse parâmetro, certo? Através de uma sintaxe específica, a gente altera o conteúdo do endereço, certo? A gente consegue alterar digamos assim, a variável que não faz parte da função que foi chamada, mas da função que passou aquele parâmetro, certo? Mas para a gente fazer isso, para a gente conseguir fazer essa questão de passagem por referência, a gente precisa utilizar o conceito de ponteiros, porque o que é uma referência? Uma referência é basicamente um ponteiro para uma variável, certo? Então, qual que é a ideia de ponteiros? A ideia é que a gente vai então utilizar um mecanismo para referenciar algo de maneira indireta, certo? Ou seja, a gente vai ter que fazer uma indireção aí na hora de referenciar uma variável. Então, para a gente ilustrar esse conceito, essa ideia, a gente utiliza aqui uma analogia de um show, certo? Do YouTube, por exemplo, onde nós temos então o nosso ticket, e o nosso ticket, quando a gente compra ele, a gente ganha lá uma coordenada, certo? E essa coordenada, aqui no caso, seria, por exemplo, o assento 50 da fila 118, como está ilustrado aqui na figurinha da esquerda, certo? Essas duas coordenadas juntas formam o código do local onde a gente está, que a gente comprou, no caso, o nosso ingresso, né? Então, quando a gente vai lá para o estádio, a gente tem a posição exata onde a gente tem que sentar, né? Então, fazendo essa analogia, no nosso ticket de ingresso, a gente tem o endereço, certo? Do nosso local onde a gente vai ficar, certo? E o local onde a gente vai ficar, lá é exatamente o conteúdo, vai estar nós lá sentados durante o show, certo? Então, se a gente quer pedir, fornecer, dizer para alguém, certo, que está também no estádio para nos encontrar, a gente não precisa levantar o braço e começar a gritar. A gente simplesmente diz para essa pessoa: olha, eu estou nesse endereço, certo? E aí essa pessoa, através do endereço, ela vai conseguir nos encontrar. Então esse endereço seria uma referência para onde eu estou, certo? Para onde está aquele local. E essa é bem a analogia, certo? O endereço seria tipo assim, o ponteiro, certo? Ela poderia referenciar ser o ponteiro necessário para chegar onde a gente está. Então, como é que funciona assim, para a gente entender bem essa questão de endereços? Eu remeto aqui nós para a gente lembrar um pouco, que a gente já falou sobre isso, certo? Sobre essa relação entre variáveis e endereços, né? Então, para isso eu vou passar aqui para o nosso quadro, certo? Então, vou passar aqui para o nosso quadro, aqui está, certo? E se a gente for lembrar, quando a gente trabalhou há um certo tempo atrás, quando a gente falou sobre variáveis e tal, deixa eu só ajustar aqui uma coisa, Workspace, isto, agora pronto. Então, se a gente lembrar de quando a gente trabalhou com esse assunto, a gente viu que a gente tem a memória, certo? E essa memória, ela é uma memória linear, certo? Ou seja, ela tem um início, certo? E ela tem um tamanho, e esse tamanho vai até o final, certo? O endereço de início aqui é o endereço 0, e o endereço de fim aqui seria o endereço na 2, na 64, assumindo que a gente está utilizando uma máquina de 64 bits. Então, quando a gente declara uma variável, por exemplo aqui, a variável a, certo? Vamos supor que essa variável é uma variável numa função qualquer lá. Essa variável a, ela vai ser posicionada
em uma determinada região, certo? Dessa fita, digamos assim. Aqui vai estar a variável A. Então, o compilador, ele sabe onde é que está, porque ele sabe o início, o endereço inicial de onde está essa variável A. Então, se a gente tiver uma outra variável, aqui de maneira análoga, a gente vai ter então uma outra região de memória aqui, que vai ser a B. E a B ela começa aqui e vai até aqui, certo? E a nossa memória ela continua, certo? Então, todas as variáveis, elas estão nessa fita, e essa fita, como ela é organizada do endereço 0 ao 2 na 64, faz com que todas as variáveis tenham um endereço também, certo? Então, voltando aqui para os slides, certo? A gente vai ter então uma declaração, essa variável ela vai representar, ela vai ser uma caixinha nessa fita, vai ser um espaço de memória naquela fita, certo? E com um endereço, como aqui tem um endereço aqui numa codificação em hexadecimal, certo? Quando a gente faz então, e aí eu volto aqui para o nosso quadro, quando a gente faz uma operação, por exemplo, A igual a 3, ponto e vírgula aqui, o que vai acontecer de fato? A gente vai pegar o 3 e colocar no endereço de A, ou seja, esse 3 vai ser escrito nessa região aqui. Se a gente fizer então B igual a 10, certo? A gente vai pegar o valor 10 e colocar nesse endereço de B, certo? Se eu em seguida fizer A igual a B, o que vai acontecer? Eu vou pegar o valor de B, que é 10, e vou escrever ele aonde, na área de memória de A, certo? No endereço de A. Então, esse aqui vai ser aqui então 10, certo? Então, isso tudo acontece de certa forma implícita para nós, porque quem cuida desses endereços é o compilador. O compilador, na hora que ele encontra uma declaração de variável, ele já vai calcular o endereço dessa variável, certo? E vai saber que quando a gente fizer A igual a 3, esse 3 vai ter que ir para o endereço de A, certo? Então, qual que é a moral daqui? A moral é que todas as variáveis têm um endereço nessa fita finita onde ficam as variáveis alocadas, certo? Então, essa referência que a gente tem, ela é totalmente simbólica, certo? O nome da variável, para nós, a gente não precisa saber o endereço, onde é que está aquela variável, a gente precisa simplesmente fazer ali A igual a 3, certo? Ou nesse caso aqui do slide, X igual a 3, a gente não precisa saber onde é que está X, a gente não precisa saber onde é que está o endereço. Isso tudo a gente deixa a cargo do compilador, e essa é uma das vantagens de se utilizar uma linguagem dita de alto nível, né? Porque a gente não precisa saber quais são os endereços das variáveis. Bom, e como é que entra ponteiro nessa história? O que são ponteiros, certo? Ponteiros vão ser variáveis como qualquer outra, certo? A diferença é que em vez de guardar valores inteiros, valores ponto flutuantes, valores char, elas vão guardar endereços de memória, certo? Então, como a gente viu antes, a gente tem a nossa fita, né? Essa fita vai ter posições de memória que representam os locais das variáveis, e a gente vai ter uma outra variável, que vai ser, a gente pode dizer que essa outra variável é um ponteiro, certo? E essa variável, que é um ponteiro, vai guardar o endereço de memória de uma outra variável, certo? Então a gente pode fazer assim, fazer com que essa variável, nesse exemplo aqui a variável A, armazene o endereço de uma variável B, e aí quando isso acontece, a gente frequentemente, assim, de maneira informal, a gente diz que A aponta para B, certo? A gente usa essa nomenclatura aqui, essa terminologia, quando a gente faz com que o A tenha dentro dele, dentro dessa variável, da região de memória onde está o A, o endereço de B, certo? Então, se a gente for voltar aqui para a nossa fita, certo? Que a gente desenhou, certo? A gente vai ter, então, eu vou criar até uma nova variável aqui na nossa fita, vamos supor que é a variável aqui na frente, aqui. Essa variável aqui é a variável C, certo? E vamos supor que esse endereço aqui é o endereço 0x, que a notação hexadecimal sempre começa com 0x. Basta vocês imprimirem com %x no printf, daí vocês vão perceber, certo? Vamos supor que essa variável C, ela tem o endereço 0x123a, certo? Que é um valor em hexadecimal, então os dígitos vão de 0
até 9, depois de A até F. Hexadecimal são 16 dígitos possíveis, certo? Então, quando eu faço com que... Então, C vai ter essa posição. Vamos dizer que C é uma variável como qualquer outra, é um int C, certo? Se eu quiser fazer, vamos supor que eu tenho uma outra variável x aqui, certo? E essa variável x, ela é um ponteiro, x é um ponteiro. A gente não viu a sintaxe ainda, mas não tem problema. Vamos assumir que ela é um ponteiro. Então, ela sendo um ponteiro, ela é uma variável como qualquer outra, não dá pra gente esquecer disso, né? Então, ela vai ter um espaço de memória também alocado para ela. Só que a diferença é que quando eu fizer, né, através da sintaxe que a gente vai ver logo em seguida, para fazer com que ela x aponta para C, certo? O que isso significa? X aponta para C, significa que nesse espaço de memória aqui da variável x, exatamente nesse espaço de memória, eu vou ter o quê? Eu vou ter o endereço de C, certo? E o endereço de C é 0x123a. Então aqui, se eu fizer x aponta para A, utilizando a sintaxe que a gente vai ver em seguida, a gente vai registrar aqui 0x123a, certo? Ou seja, vai ter o valor do endereço vai estar dentro da variável x. E aí a gente diz que x aponta para A. Então, através da variável x, a gente consegue, como a gente sabe o endereço de C, no caso aqui, né, porque x aponta para C, através da variável x eu consigo acessar o valor de C. Não só o endereço, né, que a gente sabe qual é, mas também o valor, né, o valor que vai estar registrado aqui dentro, certo? Então, voltando aqui para os slides, como é que a gente vai declarar, então, os ponteiros, né? Então, para declarar ponteiros, é uma forma de declaração muito parecida com o que a gente vinha fazendo até esse momento. A gente começa, então, pelo tipo, certo? Que é o primeiro elemento. Então, tipo válido na linguagem C, por exemplo, inteiro, float, char. Depois, aí que vem a diferença, a gente vai usar um asterisco, certo? E depois do asterisco, a gente vai utilizar o nome da variável ponteiro, certo? Então, quando a gente vê uma declaração tipo essa aqui, ó, float asterisco f, a gente sabe que f não é um float, f é um ponteiro para variáveis do tipo float, certo? Quando a gente tem int asterisco p, p não é um inteiro normal, certo? P, pelo fato de ser declarado dessa forma, ele é um ponteiro para variáveis do tipo int. Então, esse asterisco que a gente utiliza aqui, ó, é exatamente o mesmo da operação de multiplicação, só que aqui nesse caso ele aparece em um contexto bem específico entre o tipo, né, tem esse espaço aqui, depois vem o asterisco e depois o nome da variável, certo? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado porque esse asterisco ele pode eventualmente aparecer dentro de operações aritméticas, como a gente vai ver logo em seguida. Aqui a gente está vendo só a declaração, certo? Então, na declaração ele aparece depois do tipo e antes do nome, certo? Fazendo com que a gente declare, então, uma variável do tipo ponteiro, né? Ponteiro para alguma coisa. Né? Então, voltando para o nosso quadro aqui, como é que ficaria declarada, então, essa variável x? A variável x é uma variável que a gente diz que ela é um ponteiro, né? Então, ela é um ponteiro para C, certo? A gente fez com que ela aponte para C, certo? A gente vai ver depois a sintaxe disso, mas como é que fica declarada essa variável x? A gente vai declarar ela da seguinte forma, a gente vai fazer então, pelo fato dela estar apontando para C, e C é um inteiro, como a gente declarou aqui, então a variável x ela vai ser declarada então como um int asterisco x, certo? Então é assim que a gente vai declarar essa variável x para que ela seja um ponteiro válido para apontar para variáveis do tipo int. Então a gente fez com que o x aponte para C, mas a gente poderia ter feito também o x apontar para A, porque A também tem um endereço de memória, certo? Da mesma forma como o B. Então, a gente pode fazer o x apontar para C num determinado momento, mas depois fazer x apontar para A, x apontar para B, em função do controle da onde a gente quer que ele aponte, certo? A gente não viu ainda assim como é que faz para ele apontar para um determinado lugar, a gente vai ver isso logo em seguida, certo? Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é como se declara esse ponteiro. Então, voltando aqui para os slides, então, assim, um ponteiro tem que ter um tipo, né? A gente sempre faz com que eles têm que possuir um tipo, e esse tipo, ele por que ele é importante? Porque é através desse tipo que a gente vai saber
qual que é, digamos assim, o tipo do conteúdo para onde ele está apontando, né? Então, isso a gente já viu lá na nossa aula sobre tipos de dados, e aqui eu trago isso só para a gente lembrar o tamanho dos tipos, né? Que seria o espaço ocupado na nossa fita, né, pelas variáveis de determinado tipo, né? Então, aqui a gente tem um exemplo do char, certo? O char, ele é uma variável de um único byte, e isso na grande parte das arquiteturas, né? O int, ele tem 4 bytes, o float também tem 4 bytes, mas antes de qualquer coisa de memorizar esses tamanhos dos tipos, é importante a gente lembrar que a gente tem um operador específico da linguagem C para descobrir qual que é o tamanho do tipo naquele computador específico onde a gente está fazendo a compilação, né? Então, nesse caso, a gente vai utilizar esse operador chamado sizeOf, a gente passa o tipo como parâmetro para ele e a gente consegue saber qual que é o tamanho daquele tipo, né? Então, nesse pequeno exemplo que a gente está vendo aqui no slide, a gente está declarando a variável a variável n e a variável py, aqui tudo maiúsculo, né? Pelo fato de ser o pi aqui, né? Então, bom, a gente viu que variáveis todas maiúsculas em geral são constantes, né? Mas o pi é uma constante, então a gente pode declarar ela como uma variável constante, certo? Mas a gente poderia mudar o valor dela se a gente quisesse, né? Então, na memória, como é que vai ficar? Aqui a gente tem uma memória que começa aqui no endereço 1000, mas a gente pode imaginar que tem coisas mais para a esquerda aqui. E ela continua até o final lá do espaço de endereçamento, né? Então, a variável a, vamos imaginar que ela foi posicionada no endereço 1000 e foi inicializada com a letra Z. Então, a letra Z, não o Z propriamente dito, mas o decimal correspondente, né, vai estar registrado aqui. O N ocupa 4 bytes, então ele ocupa 4 endereços, do endereço 1002 até o endereço 1005. E a variável π, que é uma variável do tipo flutuante, também ocupa 4 bytes aqui, então 1006 até 1009. A gente pode perguntar, pô, mas 1, 2, 3, 4, 3.14 e 15 vão estar registrados aqui, só que eles vão estar registrados aqui na forma binária, né, com uma codificação binária, porque a gente só pode ter zeros e uns na nossa memória. Então, nesse caso aqui, nós temos esse espaço em branco aqui que vocês estão vendo, no endereço 1001, por causa de uma questão de alinhamento da memória. A gente não vai entrar muito nesses detalhes agora, porque isso vai voltar, a gente vai voltar a falar sobre isso um pouco mais para frente, certo? Então, um ponteiro para um tipo qualquer indica também o número de bytes que esse tipo ocupa. Por isso que a gente tem que declarar sempre um ponteiro de um determinado tipo. Por exemplo, int asterisco x, que foi no exemplo que a gente utilizou ali no nosso quadro. Bom, daí, dentre todos os elementos que a gente pode ver, a gente tem ainda dois operadores importantes relacionados a ponteiros, que eles vão nos ajudar a responder isso que a gente viu aqui no nosso quadro, essa questão aqui de x é um ponteiro e x aponta para c. A gente viu como é que a gente declara x, mas a gente não viu ainda como x aponta para c. Então, isso a gente responde através desse operador aqui, do operador e-comercial, porque ele é um operador unário que vai devolver o endereço de memória do seu operando, certo? Então, na linguagem C, a gente vai usar então o e-comercial, seguido do nome de uma variável, e o resultado dessa operação vai ser o endereço dessa variável, certo? Então, ele vai retornar um endereço de memória daquela variável. Então, se a gente for voltar aqui para o nosso quadro para a gente ilustrar isso acontecendo, depois aqui da gente ter declarado o x, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer com que o x seja igual ao endereço de C. Esse aqui é um e-comercial, tá? Ponto e vírgula. Ao fazer isso, a gente efetivamente está fazendo com que o x receba como valor o endereço da variável C, que é 0x123a, certo? Então, nesse caso, a gente vai aqui fazer uma ilustração, a gente faz com que o x aponte exatamente para o início do C. Isso a gente faz no início do programa, o nosso programa continua, e depois a gente pode até mudar, a gente pode até fazer, por exemplo, x apontar para o endereço de A, certo? E aí, a partir desse momento, o x não aponta mais para C, isso aqui não existe mais, ele aponta agora para o endereço de A, certo?
Então, e como A é uma variável inteira, ocupa 4 bytes, e o x é um ponteiro para inteiro, não tem problema. A gente pode fazer esse x apontar uma hora para uma variável, depois para outra, em função da utilização desse operador especial, que é o e-comercial, certo? Ainda resta uma questão em aberto de que é como eu posso acessar o conteúdo da variável apontada, a partir desse exemplo aqui, seria acessar o conteúdo de A através de x. Para isso, a gente vai utilizar um outro operador, certo? Um outro operador unário, que é o operador da vezes, certo? O asterisco aqui seria melhor dizer, certo? Esse operador unário devolve o valor da variável armazenada no endereço que o segue, certo? Então, nesse caso aqui, ó, se eu voltar para o meu quadro, se eu quero fazer um printf do valor apontado por x, então eu vou lá fazer printf, eu estou imprimindo um %d, certo? Que é um valor decimal, vou até botar um barra n aqui para ficar bonito, certo? Então, estou imprimindo esse %d e eu quero imprimir o valor dessa caixinha de A, mas eu não quero passar o A como parâmetro, eu quero usar o x. Para isso, se eu colocar simplesmente x aqui, ó, o que acontece? X é uma variável como qualquer outra, certo? Então, nesse caso, nesse %d, eu vou imprimir o endereço de A, certo? E não vou imprimir o valor apontado por x, certo? Que seria aqui no caso 10. Para a gente consultar o valor do ponteiro x, para onde ele aponta, certo? Ele aponta para um determinado endereço, eu quero saber o valor que lá está. Eu tenho que usar o operador asterisco, certo? Então eu vou colocar aqui antes do x, eu coloco um asterisco, e esse asterisco vai fazer com que o compilador gere código para que ele consulte o valor apontado por x, pegue esse valor e coloque aqui como parâmetro para o printf, certo? Então, a gente tem esses dois operadores especiais, o operador e-comercial e o operador asterisco, que eles serão utilizados aqui para a gente fazer com que um ponteiro aponte para uma outra variável, que esse é o caso do e-comercial, e depois que a gente consulte o valor apontado por um ponteiro, né? Sabendo que aqui a gente está usando o x aqui como ponteiro, né? X está apontando para A, perdão, nesse ponto aqui, né? A gente fez ele apontar para A e depois eu quero saber o valor para onde ele aponta. Então essa é a forma da gente utilizar esses dois operadores. Então agora vamos ver uma série de exemplos aqui. Vamos começar com o exemplo do ponteiro e conteúdo, certo? Onde nós temos aqui o programa. Eu vou passar de imediato aqui para o nosso quadro, certo? Onde nós vemos aqui uma construção, então, onde nós temos um espaço para a variável alfa, para a variável conta e para o ponteiro asterisco var. Certo? Então, esses são os elementos que a gente vê aqui que foram declarados no início da nossa função principal. Certo? Então, inicialmente essas variáveis, elas não têm valores de inicialização, então elas encontram-se, como vocês podem ver aqui, com valores que estariam na fita da memória no momento da execução do programa, certo? E a primeira coisa que a gente vê aqui no nosso código é o var ser igual ao endereço da conta, certo? Então, nesse momento, o que vai acontecer com a execução? Nós vamos inicializar o var, certo? A variável var, com o endereço da conta. A gente tem aqui no nosso exemplo que o endereço da conta é 0x6. Então, ao fazer var igual ao endereço da conta, esse 0x6, o valor dele, ou seja, o endereço da conta, acaba sendo colocado na caixinha do var. No segundo momento, a gente tem conta igual a 26, ou seja, a gente simplesmente pega o valor 26 e escreve ele no endereço, ou seja, na posição onde está a variável conta. E em seguida, no nosso exemplo, a gente faz alfa, que é uma outra variável inteira, certo? Ser igual ao valor apontado pelo ponteiro var, certo? Então, nesse momento da execução, var aponta para a conta, ou seja, ela tem o endereço da variável conta. Então, quando a gente faz asterisco var, a gente não pega o valor da variável var, mas pega o valor da região de memória para onde ela aponta. Ela aponta para a conta, então, nesse momento, isso se torna o 26 e a gente atribui para alfa. Então, alfa acaba tendo 26 também, certo? Então, isso que ocorre nesses passos, né?
E aí depois, o que vai acontecer? A gente vai executar os printfs aqui, com todos os valores em hexadecimal. Então a gente imprime o endereço de alfa e o valor de alfa em hexadecimal. Depois a mesma coisa para a conta. E no caso da variável var, ela é uma variável como qualquer outra, então ela também tem um endereço. Por isso que a gente passa endereço de var. A gente pega o conteúdo dela, que é var, certo? Que seria o endereço, né, que está registrado nela, que no caso aqui é o endereço de conta. E no final, o conteúdo apontado por var, a gente faz isso através do asterisco var. Né? Então esse é um exemplo que encontra-se nesse arquivo aqui, A26 ponteiro conteúdo, que eu vou passar agora para o nosso código quadro. Vamos só abrir aqui o A26 ponteiro conteúdo. Então agora, se a gente for para o nosso terminal e compilar esse exemplo, ponteiro conteúdo menos O ponteiro, e executarmos, nós vamos ver então que o endereço de alfa, que é a nossa primeira variável, é esse aqui, é o endereço em hexadecimal, né? Depois nós temos o endereço de conta e o endereço da variável var. E percebam bem que o conteúdo da variável var é esse aqui, que é o endereço de conta, certo? E o conteúdo apontado, certo, é 1A, que é o valor que estava em conta, que é o 26 em hexadecimal, né? 1A é 26 em hexadecimal. Bom, agora a gente vai para o segundo exemplo, certo? O segundo exemplo, então, é uma atribuição com ponteiros. Então, como qualquer variável, um ponteiro pode ser usado no lado direito de um comando de atribuição para passar o seu valor para outro ponteiro. Né? Então, esse aqui é quando a gente pode atribuir um ponteiro para outro. Então, como é que vai funcionar isso? A gente tem aqui, então, uma variável alfa já inicializada com o valor 200, certo? Deixa eu só passar aqui para o nosso... Já tem inicializado com o valor 200 e nós temos dois ponteiros não inicializados aqui, o nova e o terra, certo? Então, no primeiro comando, o que a gente faz? A gente inicializa o ponteiro nova com o endereço de alfa, certo? Então, se a gente for fazer isso aqui no nosso quadro, deixa eu passar aqui para o nosso quadro, então nós temos alfa que foi inicializado com o valor 200, e aí o que a gente faz? A gente faz nova igual a endereço de alfa, certo? O endereço de alfa é 0x2, então esse aqui ganha o endereço de alfa. Então, nesse momento, a gente pode imaginar que essa variável ela está apontando para essa posição aqui. Né? Em seguida, na segunda atribuição, já que a gente pode atribuir ponteiros, né, a gente pode fazer com que o ponteiro terra aponte também para onde nova está apontando, certo? E isso significa o quê? Isso significa que a gente vai simplesmente copiar o conteúdo. Né? O conteúdo de nova vai ser copiado por conteúdo do ponteiro terra. Então, isso aqui no nosso quadro vai ser simplesmente pegar esse valor 0x2 e colocar ele dentro de terra. E nesse momento, esse ponteiro também aponta, certo, para a variável alfa. Certo? Voltando aqui para os slides. Então, nós temos agora, então, desvendar o endereço de onde encontra-se o ponteiro valor. Então, a gente vai ter nova, que vai estar numa posição na memória, né? E o valor dela, certo? O endereço dela, onde que ela está e depois o valor dela. Então agora indo para o nosso código quadro, onde nós temos aqui já o programa, é A26 atribuição.c, atribuição, e executando esse programa nós vamos ter então que o endereço de nova é esse aqui e o endereço de terra é esse aqui. Então ali no nosso quadro a gente usou 0x6 e 0xa, né? Mas isso aqui foi só num caso hipotético, na prática mesmo é o que a gente vê aqui no terminal. Né? A gente tem valores bem grandes aqui porque essa máquina aqui é 64 bits. Né? E aí depois nós temos o valor, certo? Esse valor aqui é o endereço da variável alfa, certo? Que a gente não imprimiu aqui, mas seria o endereço. Percebam bem que aqui, ó, ao contrário do slide anterior, deixa eu voltar aqui para os slides, no slide anterior a gente usou o %x para representar endereços, né? Mas a linguagem C e o printf em específico, eles têm um formatador especial para imprimir ponteiros, que é o %p. Então, quando vocês estiverem trabalhando com ponteiros, eu recomendo vocês utilizarem o %p para imprimir o endereço das coisas. Aqui no caso a gente usou o endereço de nova, e como nova é um ponteiro que guarda um endereço também, a gente usou para imprimir o valor de nova, né, o %p também.
Indo agora para o terceiro exemplo, que é a nossa aritmética de ponteiros, certo? Nesse terceiro exemplo, a gente vai falar de aritmética de ponteiros, que é um assunto bem interessante da relação de ponteiros, principalmente quando a gente está trabalhando com vetores. Aqui nesse exemplo a gente ainda não tem vetores, mas já dá para a gente ter uma ideia de como é que funciona essa questão da aritmética, né? A ideia da aritmética de ponteiros é a gente fazer justamente somas, subtrações, multiplicações com ponteiros. A diferença é que a linguagem C, quando a gente descobre, quando o compilador sabe que aquela variável com a qual a gente está fazendo a aritmética é um ponteiro, a soma e a subtração vão ter um significado ligeiramente diferente. Então, por exemplo, se eu tenho um ponteiro que aponta para o endereço de variável, para um endereço qualquer, né, e a gente soma 1 nele, ele não vai ser somado de 1, ele vai ser somado do tipo do ponteiro. Então, se esse ponteiro foi declarado com o tipo inteiro, como o tamanho do tipo int é 4 bytes, o fato de a gente somar 1 nesse ponteiro faz com que ele ande 4 endereços, no caso assim, né? Então, essa que é a grande jogada da aritmética de ponteiros. Então, para ilustrar isso, tem um pequeno exemplo aqui, que eu já ilustrei aqui no quadro, com 4 variáveis, 3 ponteiros, o ponteiro nova, o ponteiro terra, o ponteiro centauri, como vocês podem ver aqui. E nós temos a variável alfa, que é inicializada ela para o valor 200. Né? Então, nós temos aqui o valor 200 na sua inicialização. Então, além disso, nós temos então uma inicialização de nova, como vocês podem ver aqui no mini quadro, nova igual a endereço de alfa, certo? Então, ao fazer isso, nova vai receber o endereço de alfa, que é 0xe. Então, aqui no nosso quadro, então, a gente vai receber aqui o 0xe, que é esse endereço aqui. E nesse momento, então, nova aponta para alfa, certo? Então, a gente consegue, se a gente fazer asterisco nova, a gente vai conseguir obter o valor 200. Em seguida, no nosso exemplo aqui, nós temos terra igual a nova, ou seja, a gente está fazendo com que o ponteiro terra aponte também para alfa, já que a gente está copiando o endereço de alfa de nova para terra, certo? Então, nesse momento aqui, esse aqui também aponta para alfa. E vejam bem agora que a gente faz um printf aqui no nosso exemplo. O printf, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o endereço de nova e o valor de nova, endereço de terra e endereço de terra. Até aqui, muito parecido com o exemplo anterior, né? E aí aqui entra a aritmética de ponteiros. A gente está pegando o valor de terra, certo? Que no caso aqui, no nosso exemplo é 0xe, certo? E a gente está incrementando de 1. Então, se a gente fosse pegar nos valores hexadecimais, o incremento de 1 em hexadecimal, esquecendo que terra é um ponteiro, 0xe mais 1 visa 0xf, certo? Mas o que ocorre na prática aqui é que terra é um ponteiro, certo? É um ponteiro do tipo inteiro, certo? Então, quando a gente faz mais 1, pela aritmética de ponteiros, o que vai acontecer? Terra vai ser incrementado de 4. Certo? Pelo fato que o tipo de terra é um tipo int que ocupa 4 bytes em memória. Né? Então, o que vai acontecer, e eu volto aqui para o nosso quadro, é que na hora que a gente faz centauri, deixa eu selecionar aqui para ver melhor, centauri igual a terra mais 1, a gente vai pegar o valor de terra, que é 0xe, e vai somar mais 1 nele, ou seja, a gente vai somar 4 bytes, que é essa diferença aqui, que é o espaço ocupado por alfa. Certo? Então, centauri, certo? Vai ser 0x13, ou seja, ele vai ser um ponteiro que vai apontar para alguma coisa que está depois de alfa, certo? A gente não sabe o que é aqui tem potencialmente lixo, né? Mas ele aponta para lá. E aí depois a gente imprime aqui, inclusive, o endereço de Centauri, né? Que vai ficar ali entre terra e alfa, e imprime depois o valor Centauri, que vai ser esse valor que está imediatamente depois de alfa. Então, indo agora para o nosso exemplo, certo? Que é o exemplo da aritmética, certo? Inclusive, já abri aqui para nós, certo? Então, agora compilando esse programa, para a gente ver o efeito disso acontecer e ver a saída. Aritmética. A gente tem, então, que nova está nesse endereço, depois terra está nesse endereço, e Centauri está nesse endereço aqui. Então, vocês percebam bem que os valores aqui eles são em sequência, certo? E o valor de Centauri, que é esse aqui, ó,
é um valor que está, digamos assim, depois aqui no nosso exemplo de alfa, certo? Depois dá para fazer a diferença entre esses valores aqui em hexadecimal para a gente calcular, né? Certo? Então essa é a questão da aritmética de ponteiros. A ideia, voltando aqui no código, né, é que quando a gente soma 1, na realidade a gente está somando o tamanho, a quantidade de bytes do tipo daquele ponteiro. Então aqui a gente fez com soma, mas poderia também ser subtração, poderia ser uma multiplicação por 4. A gente vai ver mais exemplos disso em seguida. Bom, aí a gente pode chegar nesse exemplo aqui do número 4, certo? Onde a gente vai ver o que será impresso na tela. Seria tipo assim, um momento de interação aí entre nós, né? Então eu vou fazer uma reflexão comigo mesmo aqui na gravação do vídeo, certo? Então, aqui o que nós temos aqui nesse exemplo A26 impresso.c é que nós temos um vetor de duas posições, ele está sendo inicializado dessa forma, ou seja, ele vai ter duas posições, a posição 0 e a posição 1, ele vai ocupar um espaço de memória, né, de 2 inteiros, e nós temos um ponteiro px. E o que a gente faz aqui? A gente faz px igual a endereço de x, certo? Então, se a gente ir para o quadro agora, ó, nós temos aqui o vetor, que está nessa posição, é a base dele, né? E em x0 a gente inicializou com o valor 2 e em x de 1 a gente inicializou com o valor 4. E no primeiro comando do nosso programa aqui, ó, que é esse px igual a endereço de x, a gente pega o endereço de x. Endereço de x é um vetor, né? Então a gente pega o início dele e atribui para o ponteiro x, para o px, né? Então nesse caso aqui, voltando para o quadro, o valor de px vai ser igual ao endereço de x, que é 0x2 nesse exemplo. Ou seja, esse cara aqui vai apontar para o início do vetor x. E aí o que ocorre aqui no nosso slide é que é o seguinte, a gente vai fazer então a impressão do valor do ponteiro px e depois imprimir o valor apontado pelo ponteiro px. Então quando a gente imprimir o valor apontado pelo ponteiro px, como a gente pode ver aqui no quadro, ele está apontando para a primeira posição, ele vai imprimir o valor 2, certo? Então esse %d que a gente vê aqui no código será então 2. Aí o que acontece depois? A gente faz px igual a px mais 1. Então pela aritmética de ponteiros, percebam bem que entre o endereço 0x2 e o endereço 0x6, a gente tem 4 bytes de diferença, que é o espaço ocupado por esse elemento do vetor. Então quando a gente faz px igual a px mais 1, pela aritmética de ponteiros, o valor do px vai ser incrementado de 4 bytes, pelo fato de que px é um ponteiro que aponta para inteiros. Então, isso vai fazer com que, depois de executar esse comando, nós faremos então que o px vai ter o endereço 0x6, certo? A gente vai incrementar 4 bytes nele, e a partir desse momento, a gente não vai mais estar apontando para a variável, para a primeira posição do vetor, a gente vai apontar agora para a segunda posição do vetor, para cá, certo? Então, notem que pela aritmética de ponteiros a gente pode pular todos esses 4 bytes somando apenas um elemento. Então aqui seria, seguindo a lógica, né, seria, eu quero somar no meu ponteiro um elemento, certo? E como esse elemento para o qual eu estou apontando é de inteiros, e o meu ponteiro também é de inteiro, então eu somo 4 bytes. Então, voltando aqui para os slides, então quando a gente for imprimir depois desse comando, nesse sustenido 2, a gente vai imprimir o valor 4, que é o que está na segunda posição do vetor. E quando a gente faz px igual a px mais 1, o processo se repete, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou incrementar esse 6 agora de um elemento são 4 bytes, então ele vai ser incrementado aqui para A, certo? Então a gente vai ter aqui então ele sendo o A, então o ponteiro agora não vai mais apontar para esse elemento do vetor, vai montar para o próximo elemento, na memória lá, né? A gente vai estar saindo um pouco do âmbito do vetor, já que o nosso vetor só tem 2 posições. Então ele vai apontar para ele mesmo, certo? Então quer dizer que nesse momento, se a gente pedir o endereço de px e imprimir o valor de px, será o mesmo, certo? Então, indo agora para a gente terminar o exemplo, certo? E fazer a execução desse comando aqui, digamos assim, desse programa, perdão, a gente vai aqui passar então para o nosso código, certo? Onde eu vou abrir aqui então o programa A26 impresso,
certo? E compilá-lo agora. Então, A26 impresso, vou compilar para impresso. Executando, então. Primeiro a gente tem um problema de ponteiros aqui, nós temos um warning aqui. GCC... A26 impresso. Deixa eu ver se esse aqui é o programa mesmo. Isso, é esse programa. Então aqui tem um problema nessa atribuição aqui, como a gente pode ver, que é assignment to int asterisco from content point para int asterisco. Assim, porque a gente está pegando o endereço de x e na realidade a gente quer pegar o endereço do primeiro elemento, certo? Então a gente faz endereço do primeiro elemento. Então a gente compila, aí agora compilou, e a execução vai mostrar o seguinte. Então, na primeira vez o ponteiro está apontando para o valor 2, depois ele aponta para o valor 4, depois a gente ter feito o mais 1 da aritmética de ponteiros, e quando a gente fez o mais 1 da aritmética de ponteiros novamente, ele aponta agora, então, para o próprio px, como a gente viu ali no quadro, certo? Então, agora ele está apontando para o próprio px. Só que aqui no nosso código a gente está imprimindo, percebam bem, ó, o endereço, o valor de px a gente está imprimindo como um inteiro, certo? Então, aqui a gente vem em decimal esse valor em hexadecimal. Então, para resolver isso, eu vou trocar aqui então para %p, já que a gente sabe que ali vai ter um valor de ponteiro, né, no valor apontado por px. Então, eu vou compilar agora o programa novamente. Vamos ver que esse valor que aparece no conteúdo, certo, é idêntico ao valor do próprio endereço, quer dizer que a gente chegou lá, né? Então, isso já dá uma ideia, na realidade, de que isso eu já vinha mostrando nos exemplos anteriores, né, que as variáveis aqui do código elas ficam em ordem, né, na ordem da declaração. Aqui a gente viu aqui no slide que a gente tem o x com duas posições, depois vem o px, eles ficam exatamente coladinhos na memória, um atrás do outro, né? Então é por isso que funciona esse exemplo, certo? Bom, tem alguns cuidados bastante importantes que a gente tem que ter quando se está trabalhando com ponteiros, né? Então aqui tem um exemplo de problemas comuns que podem acontecer. Um problema bem comum é usar o tipo incompatível do ponteiro, certo? Por exemplo, o ponteiro ser um ponteiro para inteiros, mas ele está apontando para uma variável do tipo float, certo? Então isso não é bom porque a aritmética de ponteiros pode não funcionar, né? Nesse caso até funcionaria porque o tamanho do tipo int, a 4 bytes, é igual ao tamanho do tipo float, né? Então a aritmética de ponteiros ainda funcionaria. Mas isso pode ser problemático, por exemplo, se eu tiver um ponteiro para inteiro, certo? E eu fizer ele apontar para um char. O char só tem 1 byte, então a aritmética de ponteiros não vai mais funcionar do jeito que a gente espera, né? Então isso o compilador ele detecta que, aqui nesse exemplo, né, se a gente for compilar, a gente está fazendo com que o P receba o endereço de X, o endereço de X, o X é um float, ele vai dizer assim, não, olha só, tu tá querendo colocar no int asterisco um endereço de uma variável que não é inteira, certo? Então isso não pode. Só que aqui, eu percebo bem, é só um warning. Isso quer dizer que a compilação ainda vai funcionar, o programa vai compilar. E ele vai executar, certo? Mas na realidade a gente tem que ter muito cuidado porque isso é um caso que não poderia, certo? Então é muito importante prestar bastante atenção nesses warnings que aparecem, certo? Como vocês podem ver aqui, é muito importante a gente prestar atenção nesses warnings que aparecem, certo? Porque eu não posso fazer um ponteiro apontar para uma variável que é de outro tipo, pelo risco que a gente tem de que a aritmética de ponteiros vai deixar de funcionar, certo? Então a gente tem que ter bastante atenção nesse quesito, certo? E sempre se preocupar em olhar a saída do compilador e entender esses erros de compilação, esses warnings aqui, no caso são só avisos, né? E removê-los todos, né? Tratar um por um, especialmente quando você está trabalhando com ponteiros. Não deixar nenhum tipo de aviso, né? E para isso é importante vocês sempre passarem esse parâmetro aqui, né? Que indica para o compilador que todos os warnings têm que ser relatados, certo? Bom, aí aqui tem os cuidados essenciais que a gente tem que ter quando você está trabalhando com ponteiros, né? Aí tem aqui um erro bastante comum que acontece quando se trabalha com ponteiros, principalmente quando a gente começa a programar, certo? Que é esse aqui. Ó. Eu vou passar em vez de olhar aqui no nosso quadro, eu vou passar aqui para o nosso código quadro. Então eu já passei ele aqui, ó. Então a gente pode ver aqui então que a gente tem uma variável x, certo? Ela está declarada lá, né? Recebe o valor 10. E aí depois a gente tem um ponteiro, ó. Estão vendo? E esse ponteiro aqui, ele não está inicializado, né? Então, quando eu faço esse comando aqui, ó, asterisco p igual a x, certo? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor 10
e colocando no valor apontado por P, certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a caixinha do X, certo? Que está inicializado com o valor 10, e do lado nós temos a variável P, certo? Que ela não foi inicializada, certo? Que continua aqui a memória para o lado, né? E aí, quando a gente vai fazer esse comando aqui, ó, que é o comando, que é esse comando aqui, asterisco P igual a X, o que acontece? Acontece que a gente vai pegar o valor de X e colocar no valor apontado por P. Só que percebam bem que esse ponteiro ele não foi inicializado, certo? Ele está aqui totalmente vazio, né? Então, mas isso aqui ainda vai, certo? Pode funcionar, porque quando a gente começa o programa, esse asterisco P, ele foi mapeado para uma área de memória, essa área de memória deve ter algum valor aqui, certo? E esse valor vai ser interpretado como um endereço, e nesse endereço, que a gente não sabe o que pode ser, a cada execução do programa pode ser um endereço diferente, ele vai estar apontando então para alguma região de memória, provavelmente inválida, certo? Que a gente não sabe para onde ele está apontando, e ele vai tentar colocar o valor 10 nessas áreas de memória que a gente não sabe. Isso pode estar depois, mas como a fita vai para a esquerda também, pode estar antes também, ou bem longe antes, certo? A gente não sabe. Então isso aqui é um grande risco de dar algum problema, né? Até posso passar aqui para o nosso código 4, só deixa eu pegar o programa, é o erro comum, certo? Então a gente tem aqui o exemplo, né? E eu vou compilar esse programa para a gente ver o que acontece, né? Erro comum. Então assim, primeira coisa que a gente tem que perceber, eu vou ativar os warnings de compilação. Vocês percebam que, por isso que é muito importante remover todos os warnings. Podem perceber aqui, ó, que o compilador está dizendo para nós, é um aviso, ó, o P é usado sem inicialização nesta função na linha número 6. A linha número 6 é justamente essa que a gente está vendo aqui, ó. Essa aqui é a linha número 6, como vocês podem ver aqui embaixo, certo? Então, isso é um problema, mas é só um aviso, ó. O programa compilou, tá aqui, ó, erro, tá aqui o programa, inclusive eu vou executar ele agora. Executando ele agora, ó, o programa funciona. Inclusive depois de a gente atribuir o valor X, o valor de X para esse endereço de memória que a gente não sabe qual é, a gente pede o valor que está lá e ele vai dizer, ó, é 10, certo? Então esse printf acontece depois usando o asterisco P, né? Que é o asterisco P permite a gente consultar o valor apontado pelo ponteiro. Então ele funciona. Então, mas na realidade não deveria funcionar, né? Então esse que é o risco e por isso que o pessoal tem muita receio de programar com ponteiros, porque o compilador avisa, se a pessoa não escuta o compilador e, tá, compilou, vou executar, né? É uma reação ruim, porque funciona agora, mas pode não funcionar num programa mais complexo, né? Então, voltando aqui para os slides, só para ilustrar isso, é muito importante que todos os ponteiros sejam sempre inicializados para null, certo? Null, no caso aqui, seria o valor 0, certo? Então, se a gente voltar aqui para o nosso quadro e fazer justamente essa inicialização, a gente tem duas formas de fazer. Ou a gente faz igual a null, assim, certo? Ou a gente diz que P é igual a null, como estava lá no slide. Tanto faz quanto uma opção ou a outra. A vantagem disso aqui, ó, é que na hora de compilar, ó, o programa compila sem nenhum tipo de warning já, né? Então quer dizer que está tudo bem do ponto de vista do compilador. E na hora da execução, percebam bem o que vai acontecer, ele vai dar uma falha de segmentação. Aqui está em inglês, mas se vocês tiverem um sistema em português, ele vai apresentar falha de segmentação. Ou seja, o programa, ele falhou, ele acessou uma região de memória que ele não podia. Por que isso ocorre? Eu vou voltar aqui para o quadro para ilustrar isso, certo? Então, por que isso ocorre? Por que essa falha de segmentação aconteceu? Certo? Aconteceu porque antes da gente fazer o uso do ponteiro, a gente fez aqui, né? A gente fez P igual a nulo, certo? Então, isso efetivamente, eu vou apagar aqui essas flechas, porque agora ele vai estar apontando para algum lugar, né? Tá aqui, apaga tudo. Então, o que a gente tem agora? Né? A nossa memória, ela continua até aqui. Aqui seria o endereço de 0 aqui, certo? Então, quando a gente faz P igual a nulo, a gente coloca 0, certo? O endereço 0 nesse ponteiro. Então, quer dizer que ele vai apontar para o início da memória. Quando a gente faz P igual a nulo, o nosso ponteiro aponta para o início da memória, para o primeiro endereço, para o endereço 0. Certo? Então, quando a gente acessa asterisco P igual a X, a gente está querendo pegar o valor 10 e escrever no início da memória.
E é isso que causa a falha de segmentação, né? Por quê? Eu vou fazer uma ilustração aqui da memória, certo? A memória inteira agora, certo? Onde a gente começa no endereço 0, que é esse aqui, até o endereço 2 na 64, supondo uma máquina de 64 bits. Quando o programa começa, tem uma área de memória aqui no início, certo? Que é essa aqui, eu vou ilustrar como sendo essa aqui, ó, que o programa ele não pode acessar, certo? O código do programa ele não pode acessar para escrever, ele não pode escrever aqui. Por quê? Porque nesse espaço inicial aqui, nesses endereços iniciais aqui, está o código do programa, certo? O código do programa que a gente compilou. Ali a gente compilou para o binário erro, como vocês puderam ver ali. Então, o código desse programa, os zeros e uns que o compilador gerou, ele coloca no início da memória. Então, quando esse mesmo código diz para escrever uma coisa no início, o programa está querendo modificar o seu código. E isso o sistema operacional não vai deixar. E aí o sistema operacional vai lá e acaba com o programa. Ele diz, esse programa aqui está fazendo uma coisa ilegal. Ele não deixa executar. E essa coisa ilegal nesse exemplo aqui é falha de segmentação. Certo? Então, o programa ele é, de certa forma, terminado pelo sistema operacional por causa disso. Então, mas aí vocês vão pensar assim, mas isso só aconteceu porque eu inicializei ele para nulo. Mas essa falha de segmentação é uma coisa boa. Quer dizer que o programa ele não executou, certo? Ele não foi permitido de fazer uma coisa errada. Antes, quando a gente não tinha a inicialização desse ponteiro para nulo, o programa ele funcionava, mas ele não deveria funcionar, porque o ponteiro estava apontando para um lugar não se sabe aonde, certo? Então, por isso que é importante inicializar os ponteiros para evitar esses problemas, certo? Aí vocês vão perguntar assim, pô, esse exemplo pequeno aqui, relativamente simples de se resolver, né? Porque a gente só tem um ponteiro, certo? E a gente faz só uma única atribuição, é um programa bem pequeno, né? Então, assim, quando o programa ele fica muito grande, certo? Com vários ponteiros, a gente pode ter vetor de ponteiros também, a gente vai ver isso mais para frente, certo? Pode acontecer de ser bem complicado entender onde é que está o problema, certo? A gente ele compila sem nenhum tipo de warning, executa e dá falha de segmentação. Como eu falei antes, a falha de segmentação é uma coisa boa porque a gente consegue detectar onde ela está. Então existe dentro do universo de programação um outro tipo de programa, além do compilador, que é o que a gente chama de depurador, certo? O depurador, se a gente consultar lá no nosso dicionário, a gente vai encontrar então que é isso aqui, é aquilo ou quem depura, expurga ou limpa, ou seja, o depurador seria uma ferramenta para limpar os problemas que existem nos programas, né? Então, um depurador que existe na computação, né, e que a gente pode utilizar para se entender os erros do programa é um programa chamado GDB, certo? O G é de GNU, certo? E o DB seria de debugger, certo? Então, o GDB é um programa que depura outro programa. Então, é um programa de computador como qualquer outro, só que o objetivo dele é encontrar erros nos outros programas, certo? Então, como é que ele faz isso? Na hora de compilar o programa, a gente vai primeiro usar o GCC, né, que é o nosso compilador que a gente vem utilizando, e a gente utiliza ele com o parâmetro "-g". Por que a gente utiliza esse parâmetro? Para que na hora de compilar o binário do programa, ele contenha lá dentro do binário informações necessárias para o GDB para nos auxiliar a entender onde é que pode estar o problema. Então, por exemplo, as informações que estarão lá dentro seriam a linha de cada instrução, qual é o arquivo que deu origem a esse programa. Então, são várias informações que normalmente a gente não quer que apareça lá, mas se a gente for depurar, a gente tem que colocar essas informações ali. O segundo passo é lançar o depurador passando o binário. Então a gente vai lá no terminal, né, e usa o GDB e passa o binário do programa. Quando isso acontecer, a gente vai entrar numa forma de terminal auxiliar, que é o terminal do GDB. E lá dentro a gente vai lançar o comando run para mandar executar o programa. Quando a gente fizer isso, o programa binário do programa vai estar sendo executado, só que ao mesmo tempo sendo monitorado pelo GDB. Certo? Então, se o programa fizer alguma coisa errada, por exemplo, uma falha de segmentação ou fazer algum tipo de instrução ilegal, o GDB vai parar o programa e, em vez de terminar ele, vai parar o programa exatamente onde ele ia cometer digamos assim, a instrução errada. Por exemplo, quando ele ia fazer a falha de segmentação,
ele para o programa naquele ponto ali para que a gente possa investigar o código para entender o que pode estar acontecendo, né? Então, quando isso ocorre, ele imprime isso aqui. Então, quando ele acontece uma falha de segmentação, aparece isso na tela. Então, ele diz que o programa recebeu um sinal SIG-SEG-V, que é a falha de segmentação, e ele diz exatamente onde o programa estava executando. Aqui no meu exemplo, que eu vou fazer a demonstração para vocês, ele estava executando na linha número 6 desse arquivo A26 inicializa. Então, passando agora para o nosso código quadro, eu já preparei aqui, vocês podem ver, temos o código justamente aquele anterior ali, que deu a falha de segmentação, certo? Compilando ele daquela forma, com "-g", "-wal", A26 inicializa para o programa inicializa, certo? Se eu executar ele normalmente, assim, ó, ele vai dizer falha de segmentação, pela razão que a gente estudou antes, né? O ponteiro está apontando para nulo e a gente está querendo escrever um valor lá, só que o ponteiro, quando ele aponta para nulo, ele aponta para o endereço 0, e no endereço 0 tem código do programa que o programa não pode alterar o próprio código dele, né? Então, agora lançando com o GDB, certo? Da forma como a gente viu ali no slide, ele entra aqui numa forma de terminal, então ele já tem toda aqui uma informação de inicialização, aqui tem a documentação, para quem quiser aprender mais, acredito que tem até uma tradução para português, certo? E aí depois ele diz, ó, lendo os símbolos do binário inicializa. Ele só consegue ler esses símbolos porque a gente compilou com o "-g". E aí aqui a gente vai fazer o run. Então executa o programa ele executa até o ponto da falha de segmentação. Então ele diz, ó, na função main do arquivo .c linha número 8, que é exatamente a linha número 8 aqui, ó, que é a linha da atribuição, como vocês podem ver aqui. Ele diz assim, isso aqui causou uma falha de segmentação. E aí aqui a gente pode investigar, a gente pode dizer print x, a gente vê que o valor de x vale 10, a gente pode ver print p, que é o nosso ponteiro, e aí a gente vê que ele tem o valor nulo, certo? Ou seja, ele é um ponteiro que aponta para nulo. E essa é a razão, certo? Bom, a gente já sabia, né? Porque o exemplo aqui é bem pequeno, né? Mas se a gente pega um programa bem grande e executa com o GDB, ele vai dizer exatamente a linha que deu a falha de segmentação, a gente pode imprimir o valor dos ponteiros, o valor das variáveis e tentar entender melhor. Depois que a gente olhou o código, né? Aqui ele está aparecendo só a linha número 8, mas eu poderia, por exemplo, lançar o comando L e ele me daria um contexto aqui de onde é que ele exatamente está, né? Ele está na linha número 8, que é essa aqui, o que veio antes e o que veio depois. Então a gente conseguiria entender. O programa ele já terminou, né? Porque deu a falha de segmentação, ele não vai continuar, né? Então isso aqui é a forma da gente depurar o programa para entender, né? Depois que a gente entendeu bem, olhou, tá, o arquivo lá e tal, daí a gente dá um exit e aí sai, quit, para sair do programa. Daí ele vai pedir, a sessão de debugging ainda está ativa, você quer sair mesmo assim? Aí eu quero sair sim, e aí ele sai e volta para o terminal normal. Certo? Então, esse processo que eu acabei de fazer, certo, de lançar o programa dentro do depurador, eu creio que isso também esteja disponível dentro do CodeBlocks, né? O CodeBlocks, que é a ferramenta que vocês têm utilizado para programar. Então, lá deve ter um modo de depuração, eu deixo vocês descobrirem, mas esse é o princípio, né? O depurador ele consegue fazer coisas a mais aqui, eu vou abrir um parênteses rápido, né? Então, quando a gente começa o programa, a gente pode dizer assim, olha só, eu quero que o programa ele pare de executar, porque se eu fizer um run, ele executa até o final, né? Se não desse erro, ele executaria até o final. Mas a gente pode pedir para ele parar numa determinada linha. Então, eu posso querer parar, por exemplo, no arquivo A26 initialize.c, eu posso fazer ele parar exatamente antes, aqui na linha número 5, antes de fazer p igual a nulo. Então, eu digo lá, faço um break, né, que é uma parada, no A26 inicializa 5, certo? E aí ele diz, ó, breakpoint 1 nesse endereço aqui, na linha número 6. Bom, a linha número 5 estava vazia, então ele botou a linha número 6, que é o próximo comando. E a gente manda executar. Ó. Aí ele executa até o breakpoint. Ó. Ele executou, chegou no breakpoint, ele diz onde é que ele está, ele diz, olha, eu vou executar isso aqui. E aí a gente pode dar next, certo? Eu dou next, ele executa só aquele comando. Certo? Então isso seria tipo dar um passo na execução do programa. Então eu estou controlando finamente a execução do meu programa. Né? E isso eu creio que vocês também podem fazer através da interface do CodeBlocks, deve ter um modo de depuração. E esse next seria um botão assim, próximo comando, certo? Então agora, se eu der um next agora, ó, ele vai executar isso que está aparecendo aqui na tela, que é o asterisco P. E aí aqui dá a falha de segmentação. Então isso é uma forma de a gente ver, olha, exatamente onde é que acontece a falha de segmentação, vivenciar ela ao vivo, né? Claro que isso a gente já vivenciou antes, né? Mas aqui foi porque a gente deu o next, ele foi tentar executar aquela atribuição e aí deu a falha de segmentação.
uma outra ferramenta que a gente pode utilizar para fazer a depuração de programas. Então a gente viu agora o funcionamento do GDB, né? Então eu vou ir aqui para o nosso terminal para a gente usar essa outra ferramenta que se chama Valgrind, certo? É uma ferramenta especialmente concebida para a gente controlar o acesso à memória, certo? Então, quando a gente está trabalhando com ponteiros, ela é bem útil para identificar os problemas que a gente está fazendo, que a gente porventura possa cometer durante a programação, os erros, né? Então aqui a gente tem o mesmo programa de antes, certo? Onde tem essa atribuição inicialização, que é bem positiva, né? De fazer p igual a nulo. Então esse programa ele já foi compilado, né? Tá aqui. E aí para executar com o Valgrind é a mesma coisa, né? Antes a gente fazia gdb inicializa, agora a gente vai fazer Valgrind inicializa. E ao fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai executar o programa, certo? Eu até vou diminuir um pouco aqui o tamanho da... aumentar um pouco a tela assim, para vocês poderem ver melhor a saída. E aí nós temos aqui, né, Valgrind inicializa, ele vai rodar o check de memória aqui, certo? Que é um detector de erros de memória. E a primeira coisa que a gente percebe, ó, é que na linha número 8, na A26 inicializa, é quando a gente teve o acesso aqui na linha número 8, certo? Então a gente teve acesso ao endereço 00. E esse endereço 00 é um endereço que não está na pilha, nem foi alocado, nem recentemente liberado. Então ele percebe que isso é um acesso inválido. Ele diz, ó, escrita inválida de tamanho 4. Por que é de tamanho 4? Porque o x ele é um inteiro, ele tem um tamanho 4 e está tentando escrever no lugar apontado por p, mas p aponta para nulo, ou seja, ele tenta escrever esses 4 bytes no endereço 0, né, no endereço nulo. E logo em seguida daí o Valgrind informa, né, que o processo foi terminado, certo? Por causa de um acesso a uma região não mapeada do endereço 0, né? Então, referente àquilo que a gente viu aqui no nosso quadro aqui do código do programa. E aí o programa termina. Antes da gente fazer essa inicialização com p igual a nulo, a gente já viu o programa ele era assim, né? Ele não tinha inicialização do p, e esse programa, quando a gente compila, o compilador avisava para nós, né? Ele dizia esse warning aqui, mas durante a execução ele funcionava, o programa funciona. Então esse é o tipo de erro que, inclusive, se a gente executar com o GDB, ó, eu vou fazer a execução, ó, o programa vai até o final. O GDB não é capaz de detectar o erro de escrever esse valor 10 aqui, ó, em uma região de memória que a gente não sabe qual é, né? Vocês lembram bem quando a gente fez o desenho no quadro ali com as interrogações. Já o Valgrind, olha, e essa aqui é a vantagem do Valgrind, quando a gente executa ele, ó, ele vai dizer o seguinte, ó, ele vai dizer, ó, uso de um valor não inicializado na linha número 6, isso quer dizer que a gente está usando o ponteiro p sem inicializar ele, certo? Então isso acontece na linha número 6, que é essa aqui, e depois na linha número 8, que é essa aqui do printf, que também a gente está usando o valor não inicializado, certo? Então ele detecta isso, certo? Ele consegue detectar que a gente está usando um valor não inicializado, certo? Então ele permite a gente fazer um rastreamento disso, ó, ele diz, ó, use track oranges igual a yes para ver de onde é que os valores inicializados estão vindo. Então a gente pode executar com esse parâmetro, né? Vou lá para cima de novo, executo, e aí ele vai dizer de onde é que vem esse valor, né? Ele diz, ó, o valor foi inicializado na linha número 2, certo? Então a linha número 2, 1, 2, 3, foi criado foi criado na hora que a função main começou, ó, por isso que ele diz da linha número 2, certo? Então é uma ferramenta bem mais sofisticada porque ela permite detectar mesmo esses erros aqui que porventura possam passar desapercebidos, né? Então olha só, eu vou fazer uma inicialização aqui, vou fazer o p ser igual ao endereço do x, de maneira que quando a gente fizer asterisco p igual a x, a gente está basicamente pegando o valor do x e usando para escrever nele mesmo, certo? Então, quando eu compilo, daí não vai dar nenhum erro. Quando eu executo com o Valgrind, ele termina silenciosamente. Ele diz, ó, não tem problema nenhum, não apareceu nenhum tipo de erro, certo? E quando a gente executa ele normalmente também não tem nenhum tipo de erro, né? Porque aqui a gente está acessando uma área de memória que apontada por esse p, que é o endereço do x, e o endereço do x é uma variável do nosso programa, né? Então não tem problema nenhum.
Então, isso basicamente é o uso do Valgrind, né? São duas ferramentas de depuração. A gente viu o GDB e agora a gente viu o Valgrind. São duas ferramentas que vocês podem utilizar para melhorar a qualidade do código de vocês. Então, é sempre importante, né? Inicializar os ponteiros para nulo, sempre. Então, aqui, mesmo que a gente faça p igual ao endereço de x, tem um reflexo bom aqui, ó, vou passar para o nosso quadro, código quadro, é sempre botar para nulo. De maneira que, se tiver algum problema de ponteiros, né, isso vai causar uma falha de segmentação, o programa vai terminar, né, e não vai se executar de maneira silenciosa, fazendo coisas que não necessariamente são aquelas que a gente quer. Bom, pessoal, então agora nós vamos voltar para falar então sobre passagem por referência, e a gente vai utilizar então como exemplo aquele programa que a gente utilizou lá no início da nossa videoaula, que era usar a função troca, né, para trocar os dois valores. Então, eu vou relembrar aqui, né, vou recompilar esse programa, então, A26 troca.c, e vou compilar ele para troca. Eu vou aumentar um pouco aqui a fonte para a gente enxergar um pouco melhor a saída do programa. Assim, olha lá. E aí, executando o programa, a gente percebeu, né, que o programa ele, efetivamente não trocava, né, porque a passagem dos valores estava sendo por valor, né? Então, a gente estava fazendo uma cópia, né, do valor de A, que é 5, passando para o x, e uma cópia do valor de B, passando para o y. Então, a troca ela acontecia, mas ela acontecia aqui no escopo da função troca, ou seja, quando a função troca voltava, né, a execução para cá, A e B estavam inalterados. Então, para a gente fazer com que funcione a troca efetiva desses dois valores, a gente vai ter que usar, então, o que a gente viu nessa videoaula, que é utilizar ponteiros. Mas, para isso, a gente vai ter que mudar um pouco essa função, de maneira que esse x e esse y sejam ponteiros que apontem para os parâmetros passados, né? Então, aqui na hora da chamada da função, certo? A gente não vai mais fazer uma passagem por valor, a gente vai fazer uma passagem por referência, certo? E para fazer essa passagem por referência, a gente vai ter que passar então o endereço de A e o endereço de B, certo? De maneira que troca receba em x e y o endereço de A e o endereço de B. Claro que aqui a função troca a gente vai ter que mudar, porque o x e y serão ponteiros agora, né? A gente vai precisar especificar isso de maneira bem explícita aqui. E aí depois, na hora de fazer a troca, a gente vai ter que consultar o valor apontado pelo x e não consultar o valor de x, porque x aqui vai ser um endereço de memória, né? Então, para consultar o valor apontado por x, a gente vai usar o asterisco x, e aí depois, para consultar o valor apontado por y, asterisco y, e o resultado do valor apontado por y, a gente vai pegar e escrever ele no valor apontado por x. E o valor temporário aqui, que é uma variável normal, certo? Aqui dentro de troca, a gente vai colocar ela dentro do valor apontado por y, certo? Então, com isso, usando ponteiros, agora a gente faz passagem por referência, a troca efetivamente vai funcionar. Vejam bem. Então, agora a gente consegue ver a troca acontecendo, né? Então, para ilustrar isso acontecendo, eu vou fazer aqui uma rápida simulação no nosso quadro, certo? Onde nós temos aqui, então, a função main, onde vocês veem ali na função main que existem as duas variáveis, a variável A e a variável B, com os valores de inicialização, e aqui eu estou simulando com um endereço fictício. E na função troca a gente tem os dois ponteiros, o x e o y, e a variável temp, certo? Então o que vai acontecer durante a execução? Quando acontecer a chamada de troca, a gente vai passar, a gente viu lá no código, né? A gente faz troca, endereço de A, endereço de B. Isso quer dizer que x vai receber o endereço de A, que é 0x2, e efetivamente ele vai ser um ponteiro que vai apontar para esse início de memória aqui. E o y, a mesma coisa, ele vai receber o endereço de B, que é 0x6, certo? Ou seja, ele vai ser um ponteiro que vai apontar para esse início de memória aqui, certo? E aí, quando a gente for para o código propriamente dito, a gente vai ver lá no código que nós temos, então, temp igual a asterisco de x, como a gente pode ver. Então, o temp vai receber o valor apontado por x. X agora, nesse momento, tem o valor 0x2, portanto, ele aponta para a variável A. Então, esse temp vai receber o valor 5, certo? Então, isso é o que acontece nessa linha de código aqui.
Depois, quando a gente tiver asterisco x igual a asterisco y, a gente primeiro vai consultar o valor do asterisco y. Aqui no nosso quadro, a gente tem aqui que o asterisco y aponta para b, então isso vai se transformar no valor 10, e esse valor 10 vai ser escrito, então, no valor apontado por x, que é esse espaço de memória da função, da variável a, né? Então, esse valor 5 vai desaparecer, e no local a gente vai escrever, então, o valor 10. Perdão, aqui, o valor 10, certo? E aí depois a gente vai para o nosso último comando, que é o asterisco y, ou seja, o valor apontado por y, que é efetivamente aqui no nosso quadro a variável b. Ela vai receber o valor da variável temp, certo? Que é uma variável local da função troca. A gente está executando a função troca agora. Então esse 5 vai tomar o lugar desse valor 10, certo? Efetivamente concluindo a troca. Certo? Então a gente vai receber o 5 aqui, aí a função troca vai terminar, essas variáveis aqui vão deixar de existir, né? Porque a função troca terminou, e quando a gente voltar para a função main, o printf lá que a gente viu, né? Eu vou voltar aqui para o nosso quadro, o printf que a gente viu, o segundo printf aqui, ó, ele vai consultar os valores de A e B, só que agora os valores de A e B estão trocados, então é 10 e 5, por isso que ele imprime ali na nossa saída 10 e 5, certo? Então esse seria o passo a passo, né? Dessa função de troca, utilizando passagem por referência, né, que é um assunto que tinha ficado em aberto aí, para efetivamente fazer a troca de dois valores, né. Então esse aqui é um exemplo interessante, porque mostra a vantagem de se utilizar ponteiros, né, num contexto mais, digamos assim, com uma funcionalidade mais clara, né, que é trocar os valores de duas variáveis, né. Bom, a gente também vai ver passagem por referência com vetores e matrizes, isso a gente vai ver na próxima videoaula, certo? Que é um assunto mais amplo aí, a gente vai trabalhar mais com isso, inclusive, quando a gente estiver falando sobre isso, a gente vai ver aritmética de ponteiros, né? Então, para fechar essa videoaula, eu proponho um exercício para vocês aqui, que é escrever uma função em C que receba 3 valores reais, né? Os valores são A, B e C, certo? São valores reais, portanto, do tipo float, né? E eles vão retornar as duas raízes, x1 e x2, portanto também do tipo float, da equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então vocês podem assumir, na hora de fazer a resolução desse exercício, que a equação de segundo grau possui raízes reais. Então aqui vocês podem utilizar exatamente o mesmo algoritmo que a gente viu já algumas videoaulas anteriores. O objetivo aqui é vocês incorporarem aquele algoritmo em uma função, certo? Então essa função, ela recebe parâmetros A, B e C, ditos de entrada, né, passagem por valor. Eles não serão alterados, então não tem problema fazer uma cópia. Então isso está manifestado por esses 3 valores aqui, A, B e C. E depois os parâmetros x e 1, x1 e x2, que devem ser obrigatoriamente passados por referência. Portanto, x1 e x2 serão ponteiros, né? Então, esses serão os parâmetros que a gente diz de parâmetros de saída da função, já que a função Bhaskara, ela vai ler os valores A, B e C aqui no código, isso eu deixo para vocês implementarem, e a resposta às duas raízes, elas vão ter que escrever em x1 e x2. Então, aqui nesses 3 pontinhos, lá no final, depois de calcular x1 e x2, vocês vão ter que fazer asterisco x1 igual a uma raiz e asterisco x2 igual a outra raiz, certo? De maneira que quem chamou Bhaskara, isso vocês têm que fazer também para fazer funcionar, né? Quem chamou Bhaskara tem acesso a esses valores, né? Então, assim, a função que chama Bhaskara tem que ter 2 variáveis locais para as quais a gente vai passar o endereço nesses 2 parâmetros aqui, certo? Então, a gente efetivamente vai fazer passagem por referência, né? Então, fica aí esse desafio do exercício, depois a gente vê a solução, né? Mas tentem fazer de maneira independente antes, né, para ver se vocês conseguiram pegar a ideia aí de passagem por referência. Pessoal, eu termino por aqui com essa videoaula, deixo um grande abraço para vocês, se ficou alguma dúvida, entre em contato, né? Tchau, tchau e até a próxima.